Olá pessoal, começando mais um episódio aqui no Raikoncast, o podcast para você, gestor de e-commerce que busca aí se aperfeiçoar e obviamente vender mais aí na sua operação. Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui, Gustavo Ehrlichman. Pronunciei certo, né, Gustavo? Certinho. Ó. Ele é um profissional de longa data aí no mercado de e-commerce, também no segmento de e-commerce. E como sempre, né, a gente vai conhecer um pouco da história dele, absorver um pouco aí do que ele já vivenciou, oportunidades, desafios, que é o papel aqui do nosso podcast. Valeu, obrigado pelo convite, Felipe. É uma alegria aí poder compartilhar aí um pouco da minha história, da minha experiência com o pessoal. Legal, Gustavo. Você estava comentando aqui um pouquinho comigo, né, da vivência, né? Desde 98 Desde atuando no mercado? 98 no mundo digital. Poxa, que legal. Mercado financeiro? Comecei no mercado financeiro, comecei muito sem querer, porque eu já estava no mundo das BBS da época, quando ainda não se falava internet. Eu vi foi muito interessante, eu vi um anúncio de estágio na minha faculdade e que dizia que precisava de estagiário que conhecesse internet. Certo. Putz, eu já conhecia, fazia faculdade de economia na época, arranquei o papel, fiz entrevista, passei, e aí não parei mais, cara. Eu comecei no mercado financeiro como responsável por sites de compra e venda de ações, chamados home brokers, né? Que hoje Perfeito. todo site de banco, toda corretora tem. Mas na época ainda estava começando aqui no Brasil. E aí, em paralelo, comecei a fazer site, comecei a estudar marketing digital, porque fazia parte do negócio, né? E aí Foi que foi. foram 10 anos de mercado financeiro e resolvi sair do mercado para me dedicar ao mundo digital propriamente dito, né? E aí empresas de tecnologia. Legal, né? E é interessante, né, essa passagem que você vai fazendo, né? Eu, por exemplo, segui quase que o mesmo caminho, né? Quando eu comecei, era mais voltado a desenvolvimento, né? Então, eu fui mais para essa área de web também, sites, mais fazendo front, né? Front-end, até o ponto, né, que eu fui esbarrando no marketing digital, né? Na verdade, que a gente vai acabar esbarrando, né? Faz parte do processo, né? E aí, como que foi essa tua jornada? Veio pro digital, de cara já foi pro mercado de e-commerce Não, ou não? não, foi muito interessante porque quando eu atuava no mercado financeiro, eu tinha que falar com a agência digital que cuidava do site, eu tinha que falar com a agência de marketing digital que fazia todas as nossas propagandas e também tinha que falar com toda a parte operacional e de programação. Né? Ou seja, eu acabei aprendendo Bastante coisa. bastante coisa de todas as áreas. Né? Então eu tinha que falar com programadores, eu tinha que falar com o pessoal de operação mesmo, do mercado financeiro, tinha que falar com as agências, ou seja, eu tinha que conhecer vários universos, né? Então, eu acho não, isso tenho certeza, foi o que me trouxe essa generalidade, né? De conhecer Legal. um pouco de cada coisa e depois poder identificar um caminho que eu queria tomar, né? Que era o mundo do comércio eletrônico, né? Que eu acabei me aprofundando muito mais quando eu fui trabalhar na local web. Poxa, que legal. Imagino mesmo pelo contato grande que ela tenha com o desenvolvimento em si dos e-commerce, né? Das lojas Exatamente. virtuais, né? Eu tive um cargo lá que para mim foi uma verdadeira faculdade, super enriquecedor, né? Eu comecei ali como analista de produto e cheguei a coordenador de marketing. E minha responsabilidade principal ali era relacionamento com agências e programadores, Que desenvolvedores legal. web, né? Então, mais uma vez, né? Meu relacionamento era com marketing digital e programadores de sites, né? Certo. Agências de desenvolvimento. Cara, aí todos os eventos da Local Web eu estava presente porque era o meu papel, né, estar ali falando. Então eu viajei o Brasil inteiro para conversar com esses programadores, com esses desenvolvedores, com as agências. Enfim, foi um universo muito novo, enriquecedor, e aí que ali eu chancelei a minha vontade de querer ficar nesse mercado mesmo. Que legal. E é um mercado, assim, se a gente for pegar o volume total, né, de operações hoje que estão aí utilizando o digital para transacionar, né, mais voltado ao comércio, cresceu muito, né? Desde do comecinho da pandemia, né, eu vi muita movimentação das indústrias, Sim, né? Então, a gente sabe, né, houve aquele movimento, algumas foram obrigadas mesmo a criar um canal direto, porque, né, de certa forma, os que elas estavam acostumadas fecharam. perfeito. E aí surgem também tanto oportunidades quanto os desafios, né? Uhum. O que você tem visto
de desafio para a indústria, ao ponto dela tentar, de quem está lá daquele lado, tentar mapear o que é fundamental para uma boa operação de e-commerce, né? Porque esse é um desafio que a gente estava conversando aqui, né? Sim. Que é comum. O que você considera que é primordial para quem está à frente de uma indústria avaliar na hora de pensar em desenvolver um canal? Excelente pergunta. Só voltando um pouquinho, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 indústrias diferentes, né? De diversos setores, tecnologia, produtos eletroeletrônicos e também de cosmético. E dei consultoria para tantas outras. E um problema que tem em comum em todas elas, quando a gente fala de indústria no comércio eletrônico, num primeiro momento, existe um departamento específico que considera que o e-commerce é um concorrente interno, né, que é o departamento comercial. Né? Então, a primeira coisa que uma indústria precisa fazer é evitar o conflito, tanto interno quanto externo. Quando eu falo conflito interno, evitar o conflito entre os departamentos, né, mostrando que o comércio eletrônico ele não é um concorrente da equipe comercial, muito pelo contrário, perdão, ele é um parceiro da equipe comercial, porque existem vários insights, várias métricas, várias informações extremamente ricas que o e-commerce pode passar para a área comercial para ela poder desenvolver ainda mais as vendas. E também evitar o conflito externo, né, que é o conflito de canal, conflito de preço, etc. E uma das principais coisas que eu percebo na indústria é que às vezes não, em muitos casos, ela não tem uma equipe preparada para atuar no comércio eletrônico e ela precisa entrar no comércio eletrônico, porque a indústria não é mais uma tendência a entrar no e-commerce, já é uma realidade, mas ela não está preparada tanto na parte operacional quanto na parte de recurso humano. Né? Então ela tem que passar por um processo de aprendizado, de adaptação, nem que seja terceirizar, mas ela precisa entrar da forma correta. Um outro problema que eu vejo também em algumas indústrias, e aí eu falo também em algumas empresas em geral, é que elas acabam gastando dinheiro desnecessariamente. Né? Elas vão lá, contratam a melhor plataforma, o melhor RP, quando na verdade você não precisa gastar uma enorme fortuna para dar os primeiros passos, até porque você não sabe se a operação vai rentabilizar ou não. Né? Eu sou uma pessoa conservadora no que diz respeito a projeto, eu não gosto de começar com altos investimentos sem ter certeza de que esses altos investimentos vão ter um retorno. Né? E eu prefiro começar de uma forma mais econômica, uma forma mais simples e crescer organicamente. Perfeito. Eu acho que essa questão da decisão, né, de logo de primeira ir para uma tecnologia mais robusta, vai muito da questão também eu vejo duas coisas, né? Tem a percepção que eles têm das marcas, mas tem também um pouco de ego também, né? Então, Porra, se tem. Né, A maior prova de ego é o cara achar que ele botar o e-commerce no ar vai vender. Tipo, porque todo mundo conhece minha marca, todo mundo conhece meu produto. Esquece, não existe venda orgânica hoje. Exatamente. Assim, eu tive a oportunidade de também puxar algumas operações no segmento de cosméticos, né? Grandes operações que estavam fazendo esse movimento, né? E na questão do marketing, o maior desafio que eu reparei na equipe é porque eles nunca tiveram o costume de mensurar o resultado direto da venda, né? Ou seja, investir em marketing enquanto que retornou de venda. Porque sempre foi muito focado em branding. Exatamente. E era interessante, porque você começa a entender que a dinâmica ela muda, né? Totalmente. A marca sempre tentando ser conhecida, ok? Vendendo através de outros canais, né? Nunca diretamente. Aí quando chega o canal direto, é aquele baque, né? Poxa, como é que faz? Exatamente. Né? E aí nessa organização, né? Você já atuou também em projetos de construção, ou seja, pegar, né, essa indústria e criar o canal? Sim, como eu te falei antes do bate-papo, eu tenho minha consultoria, né? E na consultoria, quando uma indústria me procura, ou até mesmo um varejista, não importa o tamanho da operação, mas já que a gente está falando de indústria, vamos falar de indústria, eu analiso 6 pilares, tá? São 6 pilares que eu considero fundamental para uma operação de e-commerce ter
o mínimo funcionamento com qualidade, né? E aí eu estou falando de recurso humano, tecnologia, marketing, vendas, logística, financeiro, etc. Eu acabo analisando também outras áreas da empresa, mas essas principalmente. E sem isso estruturado, eu não começo a trabalhar, né? Então, primeiro eu conheço a indústria, conheço a história dela, conheço todos os responsáveis, passo para a análise dos 6 pilares, passo um diagnóstico e depois desse diagnóstico a gente dá os primeiros passos de desenvolvimento. Legal. Aí, dentro desses pilares que você está comentando, a gente pode pensar em quê? Por exemplo, a distribuição, igual você Vamos lá. comentou, Esses 6 pilares quais são? Vamos lá. O primeiro, que é o mais importante de todos, recursos humanos. Né? Eu quero saber quem está envolvido na operação de e-commerce. Quem são as pessoas? Qual o conhecimento que elas têm de comércio eletrônico, de marketing digital? Porque são elas que vão botar a mão na massa. Tecnologia. Tecnologia, como o nome diz, são todas as tecnologias envolvidas na operação. Tecnologias de plataforma, RP, ferramentas de marketing digital, ferramentas de saque, etc. Marketing. Como é que a indústria a empresa vai trabalhar no que diz respeito ao marketing digital? Vendas, a mesma coisa. Como é que a indústria vai trabalhar sob o ponto de vista de vendas agora na área digital? Vamos evitar o conflito com as vendas internas, vamos criar novos modelos de negócio, etc. Logística. E-commerce precisa ter uma logística exemplar. Se não tiver uma operação logística funcionando, não importa se vai ser própria ou terceirizada, não tem e-commerce. E, por fim, atendimento. Né? A experiência do cliente, ela passa pelo atendimento. Então, se você não tiver um bom atendimento ao consumidor, ou com seus fornecedores, ou com todo o seu ecossistema, também não adianta ter um comércio eletrônico, porque você vai vender um produto. O consumidor ele quer tirar uma dúvida, ou ele quer tirar uma dúvida sobre quando o produto vai chegar, não importa. O primeiro contato que ele vai ter é com o saque. Tá? Então esse é um pilar que eu também considero importante e incluo na operação. Que legal. Destes segmentos que você passou, né, geriu também ali dentro de operações distintas, né? Uhum. Qual foi aquela mais desafiadora? O segmento, você fala assim. Todas tiveram, assim, eu não gosto de ranquear, porque acho que todas tiveram seus desafios, né? Sim. Sei lá, posso falar de algumas delas. Da Multilaser, por exemplo, foi um projeto super legal onde a gente implementou o dropshipping para uma indústria. Quando na época não se falava em dropshipping e era um tabu você falar em indústria no comércio eletrônico. Né? Então essa foi uma experiência super enriquecedora, até me deu a oportunidade de dar aula sobre o tema, né? E onde eu estou na Com School, por exemplo, há 8 anos só falando de dropshipping. E dropshipping de verdade. Vamos falar daqui a pouquinho dessa diferença, Podemos. Na Sala Online, que foi uma indústria fantástica que eu trabalhei, também a oportunidade de implementar pela primeira vez um comércio eletrônico para a indústria de cosmético, e mais do que isso, né, a equipe ali era sensacional e a gente conseguiu fazer um trabalho e transformar a Sala Online num case de sucesso, onde outras grandes indústrias de outros níveis começaram a falar, pô, quem é a Sala Online, o que ela está fazendo? E começaram a literalmente copiar produto, estratégia. A gente começou a trabalhar com influenciadoras digitais quando mal se falava em essa palavra influenciadora digital. E o comércio eletrônico ali, óbvio, como todo o e-commerce tem o objetivo de vender, mas na minha época que eu trabalhei lá, o e-commerce era muito mais do que isso. Era uma plataforma de pré-lançamento de produto, uma plataforma para conhecer o hábito do consumidor, trabalhar com aumentar a distribuição dos produtos para outras regiões onde a gente ainda não atuava, enfim, aumentar a capilaridade, né? E por fim, agora, minha última experiência foi na Feirinha da Concórdia, que é um polo varejista aqui do Brás, é um shopping físico com mais de 2.000 lojas, e por conta da pandemia eu fui contratado para implementar o e-commerce do zero, não tinha nada, eles passaram por uma consultoria, a consultoria fez o desenho do projeto e eu implementei, desde a contratação dos fornecedores, montagem de equipe, até, de fato, ele ir para o ar. E por que foi um desafio? Porque é um trabalho forte de inclusão digital. A gente está falando de 2.000 lojas cujos proprietários, pouquíssimos, têm conhecimento de e-commerce.
e a gente teve que estruturar tudo, principalmente logística para um mercado onde tem muita quebra de estoque, né? Quebra de estoque, para quem não sabe, é quando falta produto, quando não tem informação fidedigna do estoque. Sim. E, enfim, foi um desafio enorme também. Nesse caso da Feirinha da Concórdia, é como se fosse quase que um marketplace? É um marketplace, né? marketplace, mas é um marketplace com uma estrutura de full commerce, porque a gente oferece, agora infelizmente ele está fora do ar, né? Mas o projeto ele oferecia toda a estrutura de e-commerce para aquele lojista. Entendi. Ou seja, cadastro do produto, fotografia, estoque, logística, atendimento ao cliente. O papel do seller, no caso, né, que é o lojista do shopping físico, era entrar com os produtos e a gente fazer todo o resto. Por isso que ele era Legal. bem complexo. Poxa, projeto muito bom pensando nessa inclusão que você falou, né? Mesmo Sim. porque a gente sabe, geralmente, né, empresas mais locais, né, lojistas mais locais, nem sempre têm a profundidade do conhecimento de digital, né? Exatamente. Para fazer marketing, tráfego, operar, gerir, é um baita de um trabalho, Exatamente. né? Você falou da passagem também na Sala Online, né? E um segmento de cosméticos. É um segmento que eu gosto, e ao mesmo tempo eu vejo que é uma baita de uma competição. Muito forte, né? Muito forte. Muito volume, ao mesmo tempo diferenciação e tudo mais. Como que você enxerga, né? Pensando em diferenciação nesses segmentos, né? Você acredita que é possível, vamos supor, né, que o produto, né, não tenha alguma diferenciação, mas é possível se diferenciar de outras formas na operação? Porque essa é uma pauta legal de falar, né? Às vezes a gente acha que o diferencial é só o produto. Perfeito. Pode ser na operação, né? Entrega, atendimento, excelente velocidade. Pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, já que você citou o caso da Sala Online, a gente pegou uma época que era muito boa, né? Onde tinha competição, mas não era tão agressiva quanto hoje. Mas, por outro lado, a gente tinha um objetivo, que era educação. Educação do consumidor. Né? Por que isso? Muitos consumidores, vamos pegar principalmente os homens e mulheres de cabelo cacheado, que foi um público que a gente trabalhou muito forte, que foi isso que colocou a Sala Online onde ela está hoje. Né? A gente trabalhou muito forte com educação desse público, ou seja, conhecer melhor o seu cabelo, ter orgulho do seu cabelo. Legal. Né? Tanto que muitas meninas passaram a fazer a transição capilar, deixar de escovar o cabelo para voltar a ter o cabelo ondulado, né? Em diferentes graus. E eu também acabei aprendendo muito sobre cabelo nessa época. Mas mais importante do que isso, né? A gente ensinou essas meninas a cuidarem e valorizarem seu cabelo e, obviamente, oferecendo produtos de qualidade para elas, mas sempre Perfeito. com essa pegada de conteúdo. A gente gerava muito conteúdo com muito foco e com quantidades absurdas, tá? A gente gerava, eram posts atrás de posts, vídeos atrás de vídeo, a gente chegou a ter estúdio próprio, hoje continua tendo, né? Mas na época a gente montou um estúdio próprio, a gente conversava muito com perfis de consumidores diferentes para entender como é que elas cuidavam do cabelo, quais eram seus Perfeito. hábitos, enfim. Não adianta você gastar milhões de reais em marketing se você não conhece o teu público. Então a gente fez a lição de casa. Vamos conhecer o nosso público, vamos trazer eles para dentro da nossa fábrica, literalmente. Vamos trazer eles aqui para dentro, vamos conversar, vamos entender quais são as necessidades e a partir daí desenvolver produtos e desenvolver ações de marketing com foco nesse mercado. No final das contas, é o primeiro passo, que é fazer aquela boa pesquisa e entender. Sem dúvida. Tipo, Uhum. quando eu chego num cliente, eu pergunto, quem são seus consumidores? Vocês já fizeram um estudo de persona? Perfeito. Muitos nem sabem o que é isso. Nem sabem. É o primeiro passo. Você tem que conhecer o teu consumidor para depois se preocupar Sim. em vender. Não adianta você sair vendendo e não saber para quem vender. Né? Verdade. Não tem. E existe aquela questão também de achar que o público é um, mas no final das contas acaba sendo o outro, né? Eu Perfeito. já vi isso acontecer. Acontece, né? é natural. Felipe, eu vendo aqui, eu tenho 30 lojas físicas, tá Uhum. tudo mapeado, é isso e aquilo. E aí, vai pro digital, começa a aparecer também Um outro públicos que cenário. consomem. Exato.
E aí é importante ter essa definição, né, Gustavo? Eu acho que é um ponto de partida até para desenvolvimento de novas soluções e produtos, Sim, né? e aí esse que é o lado interessante de montar um e-commerce para a indústria, né? Você pode mostrar para eles que existem outros cenários a serem explorados, Ok. né? E vou dar um exemplo. Eu dei uma consultoria, eu não, por sigilo eu não posso citar o nome da empresa, mas ela fabrica o tecido das cadeiras de praia Ok. que são vendidas aqui no Brasil. Eles dominam 70, 80% do mercado, tá? E eles têm o público cativo deles que sempre compram, que ligam no atendimento ou ligam para os representantes comerciais, etc. E quando a gente fez o trabalho de implementação do e-commerce para eles, a gente começou a estudar outros cenários e eles descobriram outras oportunidades, né? Mercado de decoração, arquitetos, até o mercado de moda, porque o tecido ele pode ser utilizado em outros Imagina. produtos, né? Ou seja, você tem um público fiel ali, que é o público que fabrica cadeira de praia ou outros produtos pro mundo de praia, mas você acaba descobrindo novas oportunidades quando você entra no comércio eletrônico. E aí cabe Legal. ter uma pessoa que trabalhe com estratégia, uma boa agência. Opa, descobrimos aqui uma oportunidade. Vamos focar nela também? Vamos lá. Legal. Não tem nada a perder, muito pelo contrário. E a possibilidade de adaptar também, igual você comentou, né? Você faz a fabricação, dá para adaptar e fazer para outro segmento, para outro tipo de produto, né? A gente que trabalha com digital sabe que muitos produtos que a gente usa no dia a dia não nasceram com aquela finalidade, Exato. né? E no e-commerce é a mesma coisa, só que aí eu falo com relação a público e produto, né? Às vezes você tem um público, você tem um produto, e quando você entra no comércio eletrônico, você acaba diversificando, você acaba descobrindo outras possibilidades, né? E aí cabe a empresa querer ou não trabalhar com isso. Exatamente. Um pouco da questão da educação também, que é onde você atua, Sim, né? quase 10 8, anos já. 10 anos, Quase né? 10 anos já. Poxa, imagina assim, a questão também da satisfação, né? Putz, Legal. eu falo que é a melhor parte do dia, né? Você tá cansado pra caramba de ter trabalhado o dia inteiro e à noite tem aula e à noite que o bicho pega. É sensacional, meu. Só quem dá aula sabe o prazer que é. Poxa, que legal. E eu, particularmente, sempre gostei muito dos conteúdos, né? Tanto da Com School, né? E dos players que a gente tem no mercado, que são focados no mercado de e-commerce, né? Porque a maioria de quem está envolvido ali é alguém que está atuando numa Sim, ali operação. especificamente na Com School, todos os professores são profissionais especialistas no seu segmento, né? Ou Que seja, legal. você tem um professor de contabilidade para e-commerce. O cara é especialista em contabilidade, já atuou em diversas empresas ou tem a própria empresa, e assim para cada matéria que é dada ali nos cursos. Isso é muito legal. E como que você vê hoje, olhando para os profissionais de e-commerce, né, no Brasil, você considera que falta muita gente especializada ainda para entrar nessas operações? Ou é um mercado que você já enxerga que bastante gente está evoluindo? O que você enxerga de oportunidade também? Perfeito. Ótima pergunta. Eu tenho certeza que o Brasil é um prato cheio de excelentes profissionais, até por conta dos desafios que a gente enfrenta, muito Perfeito. diferentes de desafios de profissionais que estão no exterior. E acho que uma característica do profissional de e-commerce do Brasil é que ele é multitarefa. Ele tem que saber muita coisa, ele tem que saber dançar conforme a música, porque toda hora você tem mudanças de regras do Código de Defesa do Consumidor, você tem mudanças de regras de impostos, você tem mudança de legislação como um todo no que diz respeito ao varejo, ao comércio. Você precisa estar sempre atualizado no que diz respeito a tecnologias, plataformas, enfim. O gestor de e-commerce brasileiro, o cara é um herói, porque ele tem que tirar tudo de letra num curto espaço de tempo, né? E acho que a gente está muito bem qualificado em termos de profissional. Talvez Que o que legal. falta é um pouco mais de foco nos profissionais que estão começando. Né? Porque a gente vê, por exemplo, é muito comum a gente divulgar vaga de analista de e-commerce. Né? Uhum. Mas qual que é o perfil de analista de e-commerce que você quer? Você quer um cara mais generalista, que é mão na massa, que vai fazer um pouco de tudo? Você quer um cara mais focado em métrica? Você quer uma pessoa mais focada em logística? Ou seja, o que eu
acho que o jovem que está entrando hoje no comércio eletrônico seria legal ele, óbvio, saber um pouco de tudo, mas trabalhar com foco em alguma área dentro do comércio eletrônico. Legal, esse é um ponto interessante. Você abordou um pouco do perfil, né? O que Sim, você quer. Eu já vi isso acontecer, né? Às vezes tem clientes que perguntam, né, pra gente, poxa, eu preciso de um head aqui. E a percepção que aquele empresário tem nem sempre é a correta. exato. O que você tá achando que ele vai fazer? Ah, Putz, não, é pra configurar, mexer, subir. Não, calma aí. não é um head que Não é um faz head, isso. né? Exato. Você precisa talvez de um analista na camada mais operacional. Exatamente. Então eu vejo que falta essa reflexão até para entender, né, o tipo de profissional que vai fazer. Acho que o que falta diferença. muito são as empresas de recrutamento, os especialistas em recrutamento de tecnologia entenderem mais de comércio eletrônico. Tá? Hoje tem pouquíssimas empresas, eu particularmente conheço 2 que só fazem recrutamento e seleção de profissionais de e-commerce e já fui procurado por várias, falando um determinado cargo, com determinada descrição e um determinado salário. Cara, nada a ver com a realidade, assim, tipo, porque é falta de conhecimento de como um e-commerce deve funcionar, quais são as Sim. responsabilidades do profissional que aquela empresa necessita de fato. Ou seja, ele sai contratando, mas sem antes saber qual que é a necessidade de fato que aquela empresa tem. Eu imagino, esse é um problema que eu É. vejo muito acontecer. Tipo, eu já peguei, por exemplo, cargo, eu costumo ver muito anúncio no LinkedIn, até porque eu também publico muito anúncio de vaga. Cara, eu me deparo com vaga de gestor de e-commerce com salário de R$3.500. Assim, isso é um salário de um analista, no máximo estourando um coordenador que está começando na carreira de coordenador. Mas, enfim, eu vejo essa falta de conhecimento e falta Sim. de preparo dos profissionais de tecnologia, de recursos humanos que saem contratando e não sabem por que estão contratando. Entendo. Você falou um pouco do dropshipping, né? Que é um ponto aí que você mais, né, atua em Eu relação sou o às chato aulas. do dropshipping, cara. E aí tem aquele dropshipping que você comentou, que é o mais falado da internet, Sim. e tem o que realmente é. Puta, os haters Então, vão adorar essa conversa, cara. então vamos lá. Para o pessoal entender, né? Até mesmo como pode se utilizar, né, desse mecanismo para potencializar a operação. Perfeito. Qual que é a diferença do que tem aí na internet para o que realmente deveria ser na sua visão aí? Vamos lá. Primeiro, vamos traduzir o conceito de dropshipping em pouquíssimas palavras, tá? Dropshipping é uma técnica de gestão da cadeia logística. Dito isso, a gente precisa entender que o dropshipping é uma forma que a gente vai fazer com que o produto chegue na mão do consumidor. E de que forma é essa? Através do fornecedor desse produto. O fornecedor é o responsável pelo armazenamento, porque ele já produz aquele item, ou ele importa aquele item, e em segundo lugar, ele vai ser responsável pela logística desse produto. Todo o resto da operação é feita por quem vende aquele item. Ou seja, publicação daquele item na plataforma, a venda daquele produto, e quando eu falo venda é emissão de nota fiscal de venda, atendimento ao consumidor, troca e devolução, tudo que diz respeito às responsabilidades de um vendedor. Beleza, o que acontece hoje? Existe uma molecada que está sendo literalmente enganada, eu gosto de forçar essa palavra, por quê? Existem falsas promessas de que vão ficar ricos em pouquíssimo tempo, que eles podem trabalhar de casa, que eles podem ser nômades digitais. Cara, quem trabalha com comércio eletrônico sabe que ela não é compatível com a palavra nômade digital. Tá? Até que me provem o contrário. Não existe gestor de e-commerce virtual. O cara tem que estar lá na operação. Não conheço. Se alguém me falar que trabalha remotamente com e-commerce e tem uma equipe, beleza. Me mostra como é que funciona, porque quem não está lá olhando a operação não está gerindo um negócio. Bom, dito isso, o que acontece hoje? Eles vendem uma ideia que se chama dropshipping, que na verdade não é dropshipping, onde eu posso pegar um produto, por exemplo, que está anunciado no AliExpress, que está anunciado na Amazon ou em qualquer outro grande varejista e vou colocar esse produto à venda no meu site. Ou seja, Felipe, você entra no meu site, compra um produto, uma jarra com porta USB que faz
ela mexer sozinha. Putz, super legal o produto. Mas esse mesmo produto você poderia comprar na Amazon por um valor muito menor do que aquele que eu estou vendendo. Beleza. Na hora que eu vou vender esse produto para você, o que eu estou fazendo na prática? Eu estou entrando na Amazon e comprando esse produto em teu nome. Mais ou menos isso, tá? Só para os leigos entenderem o que eu quero dizer. Ou seja, eles estão fazendo o papel que o consumidor poderia fazer. Né? O consumidor ele poderia entrar naquele determinado site, fazer a compra daquele mesmo produto por um valor infinitamente menor e receber todas as garantias, né? Nota fiscal, troca e devolução, tudo que ele precisasse. No dropshipping, que é vendido como um sonho para essa galera, é uma mera republicação de produto e também um trabalho, e aí eu não posso negar, eles fazem um trabalho de marketing digital muito forte, né? Eles trabalham muito com tráfego, com criação de anúncio. Acho que de ponto positivo, é a única coisa que essa garotada está fazendo é criação de conteúdo. Atrair público. Maravilha. Legal. Essa é uma lição de casa que eles fazem constantemente para poder vender esses produtos que eles anunciam. De resto, não é dropshipping. Isso que você está fazendo é uma intermediação de negócios, né? O dropshipping, propriamente dito, o que é? É quando o Felipe monta um e-commerce e ele negocia comigo, por exemplo, que sou fabricante dessa jarra ou fabricante desse copo, que ele quer vender o meu produto e ele vai dar todas as condições, ele vai cumprir com todas as regras que um e-commerce deve cumprir. Ou seja, você vai vender esse item, você vai dar nota fiscal, você vai prestar atendimento ao cliente, se o cliente quiser trocar ou devolver aquele item, ele pode. Só que o Gustavo, que é o fabricante desse item, é o responsável pela operação logística desse material. Entendo, tá bom? Entendo. Ou seja, isso é dropshipping de verdade. Qualquer coisa diferente disso não é dropshipping, tá? Haters podem me xingar, podem falar que eu não entendo nada de dropshipping, mas isso é fato. E contra fatos não tem argumentos. Entendi perfeitamente. E o fato funciona... qual que é o momento ideal que você acha, agora considerando o modelo ideal de utilizar esse mecanismo? Perfeito. Quando que você considera o modelo ideal de se aplicar ele? Vamos lá. Tem a questão logística, né? Sim. Mas eu acredito que tem algumas outras vantagens relacionadas a custos fixos, né? Como uma operação... Vamos lá. Tem algumas vantagens. Primeiro, para o varejista que quer comercializar produtos através do dropshipping, eu recomendo ele utilizar esse produto como estratégia. Usar essa modalidade como estratégia. Né? A primeira estratégia qual é? Validação de produto. Às vezes você quer vender um item, mas você não sabe se aquele item vai ter uma demanda. Perfeito. Né? Então o que você faz? Você faz um acordo com o fornecedor, fala assim, olha, eu quero testar por 2, 3 meses o teu produto. Se der certo, eu começo a fazer estoque desse item. Né? A gente começa trabalhando com dropshipping e eu vou testar a viabilidade desse item. Deu certo, eu começo a comprar, fazer estoque e você não precisa mais fazer a logística para mim. Maravilha. Essa é um argumento que eu gosto de utilizar para quem deseja trabalhar nessa modalidade. Okay. A segunda é a diversificação de produtos. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa que vende skate. Ela vende a prancha, a rodinha, rolamento, ela vende tudo para montar um skate. Só que quem compra um skate, eventualmente vai querer acessório, vai querer vestuário. Né? Só que ela não tem capacidade financeira ou até física para armazenar mais produtos. O que ela pode fazer? Entrar em contato com fornecedores, com fabricantes, importadores de vestuário e acessórios para skate e complementar o e-commerce dela com esses itens. Ou seja, ela vai continuar vendendo os skates que ela monta, Legal. que ela tem as peças, mas ela vai diversificar o e-commerce dela com outros produtos relacionados àquele nicho, porém, através do dropshipping. Tá? Agora, sob o ponto de vista da indústria, tá? O dropshipping é sensacional. Por quê? Primeiro, a indústria não fica dependente apenas do seu próprio e-commerce ou das vendas em marketplace, tá? Mas ela também abre um leque absurdamente grande de colocar seus produtos em outros e-commerces. Ou seja, eu vendo, como eu falei, a jarra, vendo copo, eu vou entrar em contato com diversos e-commerces e perguntar se eles topam trabalhar dessa maneira comigo. É uma forma de eu capilarizar ainda mais a distribuição dos meus itens que eu fabrico, né? E também, obviamente, aumentar minha receita. Muito legal essa visão. E pensando um pouco na mecânica, envolvendo a tecnologia para isso, né? Perfeito. Porque, beleza. Essa é uma parte bem complexa da brincadeira. Porque eu imagino assim, legal, deu bom em relação a um acordo comercial, porém, eu quero aplicar nessa indústria que vende isso, nessa. Vamos lá.
Como que, como que funciona, então, esse processo, olhando mais para a tecnologia? Para conseguir integrar, né? Bom, Dessas formas. a palavra é exatamente essa, é integração, tá? Ou seja, eu preciso Perfeito. integrar, por exemplo, o RP do meu e-commerce com o RP daquela indústria, Ok. ok? De alguma forma eu preciso fazer essas duas peças conversarem em tempo real, preferencialmente. Existe no mercado, no ecossistema, algo já Então, é, isso que pré... é nisso que eu vou entrar. O Brasil ainda está engatinhando muito nessa questão de integração para especificamente para o dropshipping. Existem Ok. algumas plataformas, existem alguns RPs que estão preparados para isso já no mercado. E existe também o que a gente chama hubs de marketplace, que na Ásia, nos Estados Unidos, é um mercado extremamente avançado. Existem Legal. dezenas de fornecedores, né? Por exemplo, o que eu chamo de hub de marketplace? Você se conecta nesse hub e esse hub está conectado a centenas, milhares de fabricantes ao redor do mundo e todos colocando ali seu portfólio de produto. Tá? E você já sai de lá vendendo nos marketplaces ou na sua própria plataforma. No Perfeito. Brasil, a gente praticamente não tem. Eu conheço um cara que faz isso. ah, não pode falar nome aqui? Pode, à vontade. Vamos lá. A plataforma que ele trabalha chama Dropify. Né? Ele faz exatamente isso que os gringos fazem, mas ele é um dos poucos que fazem isso aqui no Brasil. Tá? Existem outros que nem ele, mas ainda, como eu falei, é um mercado que ainda está nascendo. É um mercado que ainda tem muito para se desenvolver. E Legal. esse mercado ele vai crescer de acordo também com a entrada das indústrias no comércio eletrônico. Né? Hoje a gente tem alguns importadores que fazem seus próprios sistemas de dropshipping, tá? Mas meu sonho como profissional da área é ver as indústrias alimentando esses sistemas. Né? Legal. Eu falo isso porque eu trabalho com várias consultorias para a indústria e eu sempre incentivo elas a entrarem nesses hubs, a participar desse universo que ainda está engatinhando aqui no Brasil. É porque, querendo ou não, igual você falou, você aumenta o potencial de venda que essa indústria Exato, elas pode não têm nada a ter. perder. Entendo. Absolutamente nada a perder. Legal, legal. Você passou também por multimarcas? Não, por multimarca não. Ou A mais sempre... próxima de multimarca foi a Feirinha da Concórdia. Legal. Que esse é um ponto, assim, bem discutido também, né? As vantagens de um e-commerce marca própria Sim, versus um multimarca. Eu vejo muito a questão das oportunidades olhando parte financeira, né? Tanto margens, mas também tem questão de velocidade, né? Multimarca, eu já percebo uma certa velocidade, porque de certa forma ele tem várias marcas já conhecidas, exato. né? Então quando ele entra em performance, ou ele vai investir em performance, aquele branding já está sendo feito pelas marcas. Exatamente. Facilita um pouco o processo. Agora, lançamento de uma marca nova, eu vejo que, embora tenha uma margem maior, você tem mais trabalho, porque você tem que torná-la reconhecida, né? Dá muito mais trabalho. De fato, comparando tanto os meus alunos quanto as empresas que eu dei consultoria, aqueles que têm marca própria, eles precisam, obviamente, investir muito mais. Uhum. Primeiro porque a marca não é conhecida, e eles também eles sofrem um pouco mais de dificuldade quando eles querem entrar nos marketplaces. Né? Agora, alguns marketplaces também estão exigindo a questão do INPI para algumas multimarcas, né? Para provar que aquele produto não é falsificado, que aquele produto tem origem, etc. Mas são desafios bem diferentes. Né? Quando você trabalha com multimarca, como você falou, você já tem um público, você já tem a divulgação daquela marca feita Uhum. pelas próprias empresas. E a marca própria é um desafio a ser construído, né? Você tem que conhecer muito bem o seu público, você Sim. tem que fazer uma campanha extremamente direcionada, e aí a gente está falando de grana mesmo, né? Falando um pouco de marketplace, né, Gustavo? No último evento, acho que da VTEX Day, teve muita a divulgação dos mecanismos de publicidade deles, Perfeito. tá? Que já é uma outra estrutura, né? Uhum. Então, para quem tá acostumado, né, com cadastrou, ok, né, e deixa acontecer, não, é uma dinâmica um pouco diferente. Você tem Mercado Ads, né, Shop Ads que estão entrando e tem suas tecnologias internas. Como que você enxerga esses mecanismos? Porque de um lado você tem ali um varejista, uma marca própria que ela já questiona muito sobre a comissão, porque ela não é tão baixa em algumas categorias. Uhum. E além de tudo, ainda você tem esse mecanismo que é para ajudar, mas também tem um Tem custo, custo, né? claro. Como que você enxerga, em qual momento você acha que é válido utilizar?
perfil de empresa que é válido utilizar? Vamos lá. Muita gente me pergunta, e é algo que eu também falo nas aulas na ComSchool, os alunos costumam me perguntar, Gus, eu invisto em Google ou invisto em ads dentro dos marketplaces para vender meu produto? Vamos lá. São objetivos diferentes para públicos diferentes. Né? Quando a gente fala em fazer um anúncio no Google, a gente está pegando um público que está pesquisando, né, que ainda está procurando um produto, está ainda pesquisando o preço, está pesquisando aonde comprar esse item. E quando a gente está fazendo um anúncio dentro de um marketplace, a gente já está trabalhando numa outra etapa do funil, onde aquele consumidor ele já está dentro de um determinado canal e ele tem muito mais propensão de comprar aquele item. Né? Ou seja, o Felipe, que está procurando um tênis de corrida, ele vai procurar no Google, ele está procurando uma avaliação, está pesquisando o preço, está avaliando lojas, considerando, etc. né? Ele ainda está considerando a compra. É. Quando você vai para dentro de um marketplace procurar aquele tênis, a tua decisão de compra já está um pouco mais avançada. Né? Então, quando você vai fazer uma estratégia de divulgação, você tem que pensar nessas duas possibilidades. Uma outra questão que eu falo que é muito importante, o que é? Quando você está... Tô misturando as ideias aqui, mas vamos lá. Quando você vai anunciar no marketplace, você tem que, obviamente, já ter todas essas margens calculadas, né? Todas essas despesas calculadas para que o ROI ele seja o mais positivo possível. Tá? Mas assim, como eu falei, é muito importante que você trabalhe esses dois públicos, um de consideração e outro de compra. Lembrei o que eu ia falar, que eu me perdi no meio. O público brasileiro, ele ainda tem um comportamento diferente, que já está mudando, em relação ao público de outros países. Vamos pegar, por exemplo, o público americano. Né? Com o advento da pandemia, muitas pessoas, muitos consumidores migraram para o online. E isso não tem volta. Okay. E com a ida desses consumidores para o online, eles passaram a se fidelizarem a determinados marketplaces. A Amazon, Magalu, Americanas, que está com os problemas dela. Mas, enfim, cada marketplace tem o seu público. Por quê? Porque ele tem algum programa de fidelidade, porque ele tem algum benefício, não importa. Então, o que aconteceu de alguns anos para cá? O comportamento do consumidor que antes entrava no Google para comprar um produto, para pesquisar e comprar um produto, está mudando. Agora esse consumidor ele está parecido com o consumidor americano, por exemplo, que já entra dentro do marketplace, que já vai direto para aquele determinado canal de venda para fazer uma pesquisa e, consequentemente, uma compra. Ou seja, ele não vai mais para o Google, ele vai direto para a Amazon, ou para a Magalu, ou para Americanas, ou para o marketplace da sua preferência, porque ali ele já tem uma vantagem determinada. Né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma compra, eu dou preferência para a Amazon. Por quê? Porque eu sou assinante da Amazon Prime. Né? Tem gente que prefere Magalu porque tem o cartão Magalu, tem gente que prefere Americanas porque tem o cartão AMI, porque dá um bom cashback. Enfim, cada um tem a sua preferência. E é esse comportamento do consumidor que a gente precisa acompanhar. Perfeito, faz sentido o que você está dizendo, e entender como que extrair o melhor de cada canal. Exatamente. Né? Essa é a receita do bolo. Não existe uma receita exata, mas a gente tem que, aos poucos, ir dividindo a nossa verba para públicos cada vez mais específicos, né? Ou seja, o público que ainda está considerando uma compra, o público que já sabe o que quer e aonde vai comprar, e a gente tem que botar isso no papel, literalmente, tem que fazer conta para saber, olha, nesse canal aqui eu vou ter uma margem menor por conta do meu anúncio de ads dentro daquele marketplace. Para esse público aqui que é consideração ainda do produto, que ele ainda está num topo de funil, eu vou trabalhar com uma outra verba, com uma outra margem, mas isso tem que ser calculado. Legal. Uma discussão agora de planejamento, né, e orçamento de marketing que ela é comum também. Existem algumas empresas que, por se tratar delas comercializarem marcas já conhecidas, ela consegue resolver bem rápido a camada de performance. Trabalho, por exemplo, com Nike, dificilmente você não vai vender se você fizer um bom trabalho de performance, a marca já existe. Porém, o que a gente começa a avaliar nessa situação? Dificilmente ela investe na própria marca. Isso eu não estou falando de grandes empresas ou grandes varejistas, pequenos para médios, né? E aí, qual que é não diria uma receita de bolo, que isso não existe, mas na sua visão,
qual que é o planejamento que deve ser feito quando ela quer alavancar a própria marca dela? Eu vendo diversas marcas conhecidas, mas eu quero tornar o meu canal de venda um canal conhecido, né? O quanto que você acha que ele deve ali planejar de orçamento, considerando que ele já está performando bem em Em relação a vendas. vendas, Tá. né? Vamos lá. Como a gente falou, não tem receita de bolo. Tá? Eu gosto muito. Se eu tivesse o meu e-commerce, eu dividiria a minha verba entre marca branding, tá? Vendas e também experiência. Por quê? A experiência do consumidor Legal. ela reflete em tudo isso. Né? Não adianta eu ter uma excelente estratégia de venda online, ter excelentes campanhas, tudo muito bonitinho, só que a experiência do consumidor ser um fracasso, ser uma porcaria. Né? Então eu tenho que investir também na experiência para que a propaganda com foco em branding e a propaganda com foco em venda, ela seja de forma efetiva e também e tenha uma viralização, né? Vamos chamar assim. Perfeito. Eu acho que Tá? essa divisão ela acaba sendo Eu acho muito que a experiência é importante, né? fundamental. A gente fala muito em campanha, campanha, campanha e esquece do resto. E esse resto ele é tão importante quanto. E isso afeta diretamente o resultado no longo prazo, Sem né? dúvida. Cara, vamos pegar. Putz, eu poderia citar vários exemplos, mas imagina que você viu uma propaganda com preço super legal, prazo de entrega rápido e o produto veio errado. Ou o produto veio certo, mas no tamanho errado e você precisa fazer uma troca pelo número correto. E você não teve uma boa experiência no relacionamento com a empresa. Ou seja, tudo é experiência. Né? Perfeito. Você trazer um convidado para dentro da sua casa e não tratar ele bem, cara, é melhor nem convidar. Né? Então você tem que pensar em todo o Exato. ciclo da operação, né? Da logística, do atendimento, e a campanha ela é parte disso. Você pode fazer a melhor campanha, você pode ter a melhor agência, mas se o usuário tiver uma péssima experiência, você está jogando dinheiro no lixo porque ele não vai voltar. E todo mundo sabe, todo gestor de e-commerce sabe que o que a gente mais quer é a segunda venda, a terceira venda, a quarta venda. Exatamente. Acho que esse é mais um pilar importante de uma operação, né? Que é o quanto que a gente consegue vender novamente para a mesma pessoa. A gente trabalha para isso. Exato, exato. E como que você vê esse pilar também? Eu vou dizer para você que na minha experiência não são todas as operações que já investem em um CRM. E eu não falo só ferramenta, né, CRM, mas a estratégia em si, né? Como que você enxerga isso? Você também acredita que talvez realmente é informação, conhecimento? Olha, eu considero o CRM um dos corações da operação. Tá? Aham. Faz parte do pilar do marketing, né? E sem CRM você nunca vai conhecer o seu consumidor. Perfeito. Eu, por exemplo, na operação da feirinha, na operação da sala online, eu tinha planilhas assim riquíssimas com o máximo de informações que eu pudesse captar daquele consumidor. Na Perfeito. feirinha um pouco menos, né? Mas, por exemplo, na sala online, a gente sabia o hábito de compra, que produto específico ele está comprando, consequentemente eu sei que tipo de cabelo ele tem, de quanto em quanto tempo ele precisa ser comunicado, eventualmente, de um novo produto, ou para ele comprar mais, porque a gente sabe que está acabando. Ou seja, quanto mais informação e trabalhar com inteligência essa informação, melhor. Tá? E Perfeito. óbvio, isso depende muito da categoria de produto que você trabalha, que tipo de produto você trabalha. Isso vai influenciar muito o teu CRM. Mas assim, informação é tudo. É Legal. tudo, assim. Eu costumo falar pros meus clientes, né, de consultoria, que eles precisam ter uma planilha de Excel com o maior número de colunas possíveis. Né? Óbvio, começando o nome, e-mail, sobrenome, sexo, idade, etc. Mas assim, quanto mais coluna ele tiver, mais informação ele tem. E mais filtro ele pode trabalhar. E, consequentemente, eu meio que despejo um balde de água fria neles e falo assim, não adianta você mandar uma campanha de e-mail, por exemplo, ou de WhatsApp, ou de SMS, para 1 milhão de pessoas sem nenhum tipo de filtragem. Sim. Né? Às vezes é muito melhor você mandar uma campanha para 1.000 pessoas extremamente qualificadas do que disparar sem objetivo, sem saber quem vai receber. Porque não vale nada, você está desperdiçando dinheiro e também trabalho, tempo. Sim. E assim, buscar sempre eficiência, né? Sempre, cara, sempre, sempre. Esse é o ponto. Gustavo, a gente está chegando no finalzinho do Poxa, nosso episódio. que pena. Falamos, cara, a gente conseguiu em pouquíssimo tempo falar de vários assuntos, meu. Por mim ficaria mais tempo aqui com vocês. E aí eu queria te perguntar, né? Se fosse para você dar uma recomendação agora para os gestores, né?
pensando aí em 2023 para frente, né? Qual a recomendação que o Gustavo daria aqui para a galera que está assistindo a gente? Cara, 2023, a gente mal começou e já viu uma onda de demissões muito grande, tá? Então, o que eu recomendo agora é trabalhar de forma econômica, com muito foco, muita dedicação. É um ano, vamos chamar de sobrevivência, é um ano de teste para muita gente. Muitas empresas que entraram no comércio eletrônico durante a pandemia mudaram seus pontos de vista sobre o comércio digital. Por quê? Porque eles sabem que manter um e-commerce não é barato. Manter um e-commerce não significa manter uma loja no ar, mas é manter uma equipe trabalhando. É manter produtos em estoque, se atualizar constantemente, e isso não é barato. Então, esse é um ano de desafio, é um ano de sobrevivência. Então, a dica que eu dou é muito foco, arregaçar a manga, literalmente, e trabalhar muito, porque quem não fizer o trabalho tá na rua e pode fechar as portas. Entendo, perfeito. Eu não gosto de ser alarmista, eu sou conservador, mas é um ano delicado. Certo. E como que o pessoal pode se conectar com você? Cara, muito simples. Meu e-mail é muito fácil, é gus@gus.digital, sem br, gus@gus.digital, e o site da minha empresa é www.gus.digital. Perfeito. Pessoal, se conectem com o Gustavo. Agregou muito aqui no episódio com a gente. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário também aqui nesse episódio e compartilha com mais pessoas se você acredita que possa ajudar. Aqui do nosso lado a gente deseja sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.